Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vlog do Pipoca Nanquim. Eu tô aqui com o Daniel Lopes para falar de um lançamento espetacular. Olha, sem brincadeira, de vez em quando aparecem algumas obras-primas assim, né? Obras-primas mesmo, que arrebenta com tudo. Essa é uma delas. Charazade, do Sérgio Top. É, sem dúvida nenhuma, o quadrinho mais bonito lançado no país esse ano. Cara, isso é espetáculo, isso é espetáculo. Pensa, isso daí é comparável quando você vê, sei lá, Paraíso Perdido com ilustrações do Gustavo Doré, saca? Uhum. Ou a Divina Comédia. Ou quando você vê sei lá, o Moby Dick com aquelas ilustrações originais, ou uma coisa mais recente, o Frankenstein do Bernie Wrightson. Quando você vê aquele cuidado, é o que você encontra aqui. É fora de série, gente, é fora de série. Bom, uma resenhazinha só para vocês entenderem por que a gente está babando tanto ovo para isso. O Charazade nada mais é do que Sherazade. É a versão do Sérgio Top de alguns contos do Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites, que é um dos escritos mais antigos do homem, demorou pra caramba pra ser compilado. Foi compilado só no, sei lá, no século IX, coisa assim. E apresentou a leitura e cultura árabe para o mundo todo. Uhum. É um dos textos, uma das obras fundamentais da humanidade, assim. O Sérgio Top, já maduro, já fazendo a arte que ele queria e que ele mais sabia, resolveu contar alguns desses casos, que nada mais é do que a Sherazade tentando lá enganar o rei, porque ela... Quer viver mais uma noite, dia. Né? O rei tinha sido traído e tinha botado lá que ele ia dormir com uma mulher diferente todo dia. Do outro dia ele mataria aquela mulher para nunca mais sofrer traição. A Sherazade é uma baita de uma contadora de causos e histórias. Ela fala, quer saber, eu vou enrolar ele. Toda noite eu vou contar uma história que não termina para ficar enrolando ele aqui. E ela fica um tempão sobrevivendo assim. E aí o Sérgio Top, que é um dos maiores gênios dos quadrinhos mundiais, assim, e da Itália um dos maiores também. A Itália tem uma produção de quadrinho maravilhosa e tem alguns caras gigantes lá, né? Serpieri, Manara, Crepax. O Sérgio Top figura entre os melhores, só para vocês terem ideia do que a gente tá falando aqui. Se você nunca ouviu falar dele, não precisa se sentir mortificado não, porque realmente ele não foi publicado aqui no Brasil, né? Nós temos uma HQ da Ebal, lançados há muito tempo, 35 anos, foi O Homem do Nilo. A primeira da coleção Um Homem e uma Aventura, da Ebal, que depois lançou o Hugo Pratt, lançou muitas coisas legais, assim. É a primeira dessa coleção, Homem do Nilo, que é linda, difícil de achar e quando acha é cara pra caramba. Cara pra dedéu. E ele fez uma curiosidade, ele fez também uma edição da Júlia, né? Da Júlia, que é o J. Kendall, Aventura de uma Criminóloga, que número 11. Número 11. Que saiu pela Médici. Então procura, que ainda é o Sérgio Top, assim, fazendo... Mas aqui fazendo quadrinho. Fazendo o quadrinho mais convencional da Bonelli, só que com a arte dele, que é maravilhosa, e ele consegue imprimir as características dele, assim. Uma baita de uma aventura, inclusive. Legal pra danar. Um bom começo pra começar a Júlia. Só que também é meio difícil de achar essa daqui. Por ser do Top, é uma das que estão esgotadas. Tá. É meio chatinha de achar. Mas aí agora, quem trouxe isso aqui pra gente foi a editora Figura, que tá entrando no mercado com o pé direito. E eles estão fazendo, se eu não me engano, pelo que eu entendi, eles estão fazendo vários tipos de livros também, livros de arte, de fotografia. Alguém me corrige se eu estiver errado, mas pelo release que nós recebemos da obra é mais ou menos isso. E esse é o primeiro quadrinho que eles estão trazendo, né? E chegaram realmente com a ideia de fazer um trampo diferente. Então, acabamento gráfico da edição, maravilhoso. Pode ver, ó, capa dura, grandão, bonito, umas páginas com uma gramatura boa, né? E precisa, porque as páginas coloridas, se fosse qualquer papel, ia ficar uma porcaria. Sim. Então é bem caprichado nesse sentido. Esse das páginas coloridas, tem uma coisa interessante, que eu fui lendo assim, e essa é uma HQ que você não simplesmente lê. Você lê e você se demora muito tempo em cada página, porque cada página é uma obra de arte. Sem brincadeira, você fica horas olhando os detalhes. Vocês estão vendo os inserts aí? Olha que coisa de louca isso. E quando você finalmente se habituou a todo aquele preto e branco, espetacular, maravilhoso, de repente quando você chega no meio da edição tem essa história colorida. Que é um deleite, né? Mano, aí você passa mais horas e horas e horas olhando aquelas páginas. O Top tem uma coisa maravilhosa nesse gibi aqui, e algumas das outras obras dele, que ele é bem fora dos padrões da narrativa de quadrinhos que o pessoal que a gente tá acostumado, assim, dos quadros e tal, da passagem do tempo. Quando eu bati o olho, assim, antes de ler, eu achei que fosse um livro ilustrado. Porque são todas páginas verticais, assim, você lê ela é fluida pra caramba, só que geralmente é um bloco de desenho, assim, um amálgama de desenho bem verticalizado, assim. Então ele te convida o seu olhar, assim,
Só gênio que domina a arte mesmo consegue fazer. Me assim. lembrou um pouco o Esteban Maroto, que fazia isso no 5 por Infinito, sabe? Quando ele era tudo ia te conduzindo, assim. Ele influenciou muito o Frank Miller, o Walt Simonson, todos esses caras que pensam a página como um todo, assim. O Frank Miller faz muito isso, né? Sei lá, o Batman lá com a bandeira dos Estados Unidos e só um outro quadro, assim. Pensa a página no sentido vertical, mais completona, assim, não quadradinho, quadradinho, quadrinho, 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 sabe? Pensa a arte como um todo. Ele influenciou toda essa geração, assim. Eu tenho a versão gringa, eu gosto tanto do Top que eu comprei essa versão que saiu nos Estados Unidos pela Arcaia, porque eu não conseguia ler no original, assim que saiu em inglês eu comprei. E aqui tem uma introdução do Walt Simonson, que é um gigante, o cara que fez o Thor lá, todo mundo conhece. O Walter Simonson, ele fala que na década de 50 ele estava numa das convenções de Nova York e comprando quadrinhos, era difícil comprar quadrinhos importados, quadrinhos franceses. Década de 70. Na década de 70. Eu falei o quê? 50 na década de 70. Era difícil encontrar quadrinhos fora dos Estados Unidos, assim, do padrão norte-americano. E aí ele fuçando lá num sebo, ele viu uma revistinha do Sérgio Top. Ele olhou e falou, meu Deus. O que é isso? Não, acabei de achar a coisa mais bonita já desenhada pelo homem, assim. O que é isso? E acho que era uma edição em francês, ele não lia francês, mas ele comprou. Depois ele comprou várias outras e ele nunca teve a oportunidade de ler, ele ficou, sei lá, uns 20 anos sem ler o que estava escrito. Ele não falava a língua. Não falava a língua, ele só gostava da arte. E o Walter Simonson, ele fala que fazer quadrinho é uma coisa muito mais difícil do que parece. Não basta saber desenhar bem, você tem que desenhar muito bem, você tem que ter domínio de várias técnicas de desenho, você tem que saber contar uma história, você tem que entender de narrativa, você tem que ter noção bidimensional e tridimensional da coisa. Claro. Tem várias coisas que tem que ter no pacote, assim, pra você contar uma boa história. Muitas vezes o cara pode ser um ilustrador espetacular, mas não conseguir fazer o quadrinho. Acontece muito, né? Acontece muito de bons quadrinistas não desenharem nada, saber contar uma história, só que o desenho é horrível, acontece bastante. É difícil achar tudo num pacote só. E na hora que ele bateu o olho nessa revista do Top, ele falou, esse cara é completo. E ele falou que toda vez que ele se sentia meio desanimado e tal, não sabia muito pra onde ir, sem inspiração, ele pegava essas revistas do Sérgio Top e olhava pra elas pra lembrar aonde um desenho pode chegar e onde um desenho bacana, pode levar um artista. Porque ele fala, o Sérgio Top ele mostrava pra mim que não existe limites pro desenho. Não existe, você pode fazer o que você quiser desde que você saiba o que tá fazendo. E ele fala também o lance de como o Sérgio Top trabalha bem o branco, porque muitas vezes a pessoa esquece do espaço negativo que chama, né? Por isso que eu falei que lembra Maroto às vezes. E ele trabalha muito bem, tem algumas páginas que tem mais branco do que qualquer outra coisa, assim. E o espaço preenchido pela imaginação do leitor e o branco também faz sentido, assim. Tem uma cena aqui que é na frente de uma muralha, tem metade da página assim, é branca. E aí na hora que você vai olhar, você pensa, primeiro olhar você fala assim, o céu e tal, o cara tá no céu. Só que depois você começa a reparar, é um muro branco. Ele não precisa ficar desenhando tijolinho, guarita, nem nada assim. O brancão lá, página toda, você percebe que é um muro, sabe? E isso influenciou muito. O próprio Simonson, tanto o pessoal brinca que o Walter Simonson não desenha cenário e tal. Não, mas ele usa o espaço branco, né? O espaço negativo. E falando do texto, né? O texto ele é simples, eu nunca tive a chance de ler Mil e Uma Noites e tal, nenhuma história na verdade, mas eu acredito que seja relativamente fiel porque elas são histórias simples, né? Então, com poucos balões, vai direto ao ponto, né? E o balão, ele não tangiversa seu olhar, né? Ele é um complemento de tudo aquilo que está acontecendo na página, isso que é bacana. Você lê muito rápido, mas você se detém na página. Isso é interessante. Eu não me recordo de um quadrinho que eu tenha feito isso, né? Porque às vezes você lê, isso aqui é bonito, beleza, tal. Mas isso aqui, ou então tem muito balão, né? Você fica, demora pra caramba pra ler, tipo uma história do Alan Moore. Aqui não, você leu e aí você fica um tempo olhando. E isso foi maravilhoso, foi uma sensação de redescoberta de uma forma de ler quadrinho pra mim. É o balão em harmonia com a arte, porque o balão é fundamental na história de quadrinho. E ele tá em harmonia, porque aqui o Sérgio Top ele faz tudo, da arte final, do esboço, a cor, o balão, as letras, tudo. Então, os balões, ele tá condizente com a arte. Não é aquele desenho, tipo, o cara faz o desenho todo, aí manda pra um letrista, e o letrista vai escolher onde vai pôr os balões, às vezes vai interromper a narrativa. Então, ele é totalmente condizente com a página. O balão também tá intrincado nas histórias, né? No jeito de contar as histórias.
Bom, gente, isso aqui é maravilhoso, é outro nível de quadrinho, outro nível, outra parada, assim. Se eu fosse vocês, eu clicava nesse link que a gente está deixando aqui. Que tá com desconto, hein? Aproveita que tá com desconto. E comprava de olho fechado, porque é espetáculo. Tô falando que é uma das melhores coisas já publicadas aqui no país. E para quem tiver interesse, tem uma edição muito boa, a minha tá lá na estante, esqueci de trazer, das 1001 Noites mesmo, publicada em livro. A editora Globo acabou de terminar o quarto volume, lançou um box com 4 volumes, traduzido direto pelo árabe, pelo Mamed Jarouche, e tá, ó, um brinco, tá uma delícia. Melhor coisa pra ler 1001 Noites. Não pega nenhuma outra edição, pega essa edição da Globo, que também o link tá aí. Vamos deixar o link de tudo, então. Tá bom? Isso, né? É isso. Curtiu da dica? Gostoso falar de um gênio desse, um quadrinho desse tamanho aqui, viu? E é legal, né? Sempre que a gente tem essa chance de falar uma coisa diferentona assim, né? Parabéns pra editora por trazer esse gênio pro Brasil. Vamos esperar mais coisa de vocês. Tomara. É isso aí. Gostou? Então compartilha aí com amigos, inimigos e familiares. Deixa o joinha, comenta e até a próxima. Tchau.